Amém, povo de Deus? Então vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia. No livro de Atos 1, vamos ler o versículo 7. Versículo 7. Queria pedir por gentileza que todos se colocassem de pé, porque vamos ler no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Vamos agora no Atos 2. Atos 2. Vamos começar a partir do versículo 13. Do versículo 1. Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Alguém está aqui esta manhã? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente veio do céu um sol, como do vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? 9. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, Pafília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e crentes árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros, que quer isso dizer? E outros zombavam, diziam, então estão cheios de monstro ou de maligno. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com 11, levantou a voz e disse-lhes, varões galileus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo está a terceira hora do dia. Mas esta está a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Palavra do Senhor. Amém. Obrigada, Pai, por esta palavra que o Senhor trouxe para cada um de nós. Estamos aqui prontos e sedentos, Senhor, para que possamos ser alimentados com a Tua palavra. Fala, Espírito Santo, para cada um de nós nesta manhã. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Faça o que Te apraz. Ontem derramaste naquele lugar onde estavam reunidos, Senhor, em Teu nome. E hoje nós estamos aqui também reunidos no Teu nome. Tu és o mesmo hoje, ontem, eternamente. O Senhor operou ontem, o Senhor vai operar agora. Pai, queremos Te agradecer já pela Tua presença e queremos entregar este lugar em Tuas
mãos, Senhor. Controla esta sala, controla a tua serva, Senhor, que vai falar da tua palavra, que não seja ela, mas o teu Espírito a usá-la. Faça-lhe de um canal nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Muito obrigada, que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Temos aqui pessoas novas que nos visitam. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sou a pastora Judite, pastora visionária do Ministério Espírito da Verdade e Restauração. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. Temos também aí o casal, temos aí, estou a ver a nossa filha já é de casa, nossa filha de Olinda, seja bem-vinda, esteve fora, que Deus abençoe rica e poderosamente. Está aqui o seu esposo, o nosso querido filho de casa também, o nosso filho Jofre. Seja bem-vindo à casa do Senhor e que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Eu estava lá dentro, ouvi o testemunho, deitei lágrima porque foi muito impactante. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém. Eu acho que saudei a todos, né? E também quero saudar os nossos de casa. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Amém? Amém. Primeiro temos que dar privilégio, lugar aos visitantes. Nós somos de casa, não é? Depois é que nós temos que nos saudar. Então, estamos agora prontos para ouvirmos a palavra do Senhor. Como eu estava a dizer, hoje é um dia especial para nós, porque nós estamos a encerrar o nosso trabalho que nós fizemos de 50 dias de oração, o dia do Pentecoste, para entendermos o que é o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. O tema é descida do Espírito Santo, porque só foi através do Espírito Santo que mudou, que houve novas coisas, que a igreja reabriu. Amém? Então, aquele que estava no meio do seu povo, ele foi, mas não deixou-nos desamparados. Ele disse: convém que eu vá para que o Espírito Consolador desça, ou para que o Espírito Consolador permaneça com vocês. O que é que Jesus estava falando? Ele estava a dizer: só vou mudar de situação, só vou mudar de estratégia. Eu não vou estar fisicamente no vosso meio, mas isso não significa que eu vou vos abandonar. Aleluia. Vocês só não vão me ver fisicamente, mas eu estarei no vosso meio, eu estarei entre vocês de uma forma diferente, mas agindo da mesma forma. E nós sentimos que o Espírito Santo, apesar de não ser físico, nós não conseguimos ver fisicamente, mas nós vemos aquilo que é a graça, o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, o que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso é que todos os anos nós fizemos esse trabalho de 50 dias. Muitos não fazem porque dizem que isso é de Israel, é festa do Israel. Pronto, vários argumentos, pessoas a argumentar. Mas eu aprendi uma coisa, que nós que somos de Deus, nós não devemos questionar a palavra de Deus. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, porque se você meditar a palavra, você vai entender muito bem que a palavra de Deus, ela, antes de ser escrita, ela foi muito bem analisada. Não foi escrita por uma pessoa. A Bíblia diz que foi escrito por 40 pessoas, foi escrito por 70 pessoas, pessoas com a mesma visão, que receberam a visão da parte de Deus e viram esta visão, testificaram a visão, escreveram. Então, quem sou eu para contrariar aquilo que é a palavra de Deus? Quem somos nós para contrariar a palavra de Deus? Você não quer fazer? Não faça, mas também não deixa que os outros não fazem. Amém, mamãe Deus? Você não faz, o problema é seu, porque Ele é próprio juiz e Ele, na devida altura, Ele vai fazer a sua justiça. Nós somos uma igreja do Espírito Santo, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja que seguimos a palavra de Deus, aquilo que está na palavra, somos orientados pela palavra de Deus e nós cumprimos a palavra de Deus. Então, eu trouxe daqui a palavra de Deus no livro de Atos 1, no versículo 7, que nós acabamos de ler. Vou repetir mais uma vez para você poder entender o que está escrito.
Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Por que esse versículo está escrito? Porque nós sabemos, está escrito aqui na palavra de Deus, que os outros judeus e os outros discípulos sofriam. Os judeus, demais judeus e os discípulos, eles sofriam muito. Por quem? Pelos romanos. Eles se sentiam muito oprimidos, era muito sofrimento. E eles pediram a Jesus que pudesse lhes libertar, pediram a Jesus que pudesse lhes salvar desta opressão, desta tortura. E Jesus respondeu-lhes, olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu-lhes: não vos pertence saber. Jesus estava a falar, em outras palavras, que não é tempo. Jesus estava a dizer, ainda não é tempo. Jesus estava a dizer que isso vai acontecer, mas no tempo certo e na hora certa. Amém, povo de Deus? E isso acontece até os dias de hoje. Quando nós temos um problema, quando estamos a passar em grandes dificuldades, estamos a passar na luta, estamos a passar na tribulação, estamos a passar ou estamos no deserto, nós queremos a mão de Deus, nós queremos que Deus opera, nós clamamos a Deus, nós pedimos pelo socorro do Senhor e nós queremos que o Senhor nos socorra naquele momento. E muitas das vezes, quando nós entendemos que o que nós estamos a pedir não tem retorno, nós não estamos a ser socorridos, nós pensamos que Deus não está a ouvir, nós pensamos que Deus não está a responder. E aí aconteceu com esses homens de Deus. Eles queriam também a mão, viram Jesus como Salvador e clamaram, pediram que Jesus pudesse lhes ajudar. E Jesus disse que ainda não é tempo, não vos convém saber quando é que eu vou vos ajudar, não vos convém saber quando é que eu vou vos libertar, não vos convém saber quando é que eu vou vos livrar. Ei, eu quero dizer, talvez você está num problema, desemprego, está num problema familiar, e tu precisas a mão de Deus, tu queres a mão de Deus, e estás cansado, já estás cansada, porque tu não estás a ver a resposta da parte de Deus, e ali tu pensas que Deus não está a te ouvir. Olha a palavra de Deus, o mesmo que Deus está fazendo na sua vida hoje, Deus fez também ontem nos discípulos, Deus fez também ontem nos filhos, nos judeus. Jesus também disse, não convém, e Deus talvez está a te dizer, não é tempo ainda de eu te abençoar, aleluia, não chegou o momento de eu te responder, não chegou o momento de você receber, mas não significa que eu não ouvi a tua oração, até porque o pedido, ela é feita por intermédio da oração, logo você não pode parar de orar, ainda que você não está a receber, ainda que você não está a ver o resultado, a resposta. Ai, igreja do Senhor, serva do Senhor, continua a orar, continua a suplicar, continua a lhe adorar, porque ainda não chegou o tempo, mas vai chegar o tempo. Se nós formos lá no livro de Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para chorar e há tempo para rir. O tempo que você está a orar é o tempo que você está a chorar, mas estás a colocar a semente, e essa semente, quando crescer e chegar a hora da colheita, você vai rir. Eu quero te dizer que os 50 dias de colheita, aleluia, é 50 dias de colheita. Então nós estamos alegres porque nós colhemos, nós estamos alegres, e você talvez não está a ver, Deus está a dizer, eu vou te abençoar, mas não é na tua hora. Eu vou te abençoar, não é na sua vontade. Eu vou te responder, não é como você quer, mas é como eu. Por isso é que ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador dentro de nós, que tem a responsabilidade de nos consolar. Só se consola quem está triste. Por favor, hoje esse micro, hoje é dia da alegria. Hoje é dia da alegria, me veem bem esse micro. Por isso é que Deus colocou entre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável da minha e da tua vida.
O Espírito Santo é responsável da igreja. O Espírito Santo resolve o que você não consegue resolver. O Espírito Santo, ele traz o testemunho, ele traz a experiência, ele traz a prova. E hoje ele trouxe uma prova. Eu estava sentada lá no quarto e uma irmã diz: olha, eu estava separada com meu marido. Não é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem prazer de te separar. O Espírito Santo tem prazer de te unir. O Espírito Santo une. O Espírito Santo é amor. E a irmã testemunhou que eu vivo, é meu marido há X anos. Eu vi lá, eu estava lá e eu vi. Mas de repente houve uma separação. E ela disse 1 ano e tal ou 2 anos, não prestei bem atenção, que estava separado. É o inimigo que estava a fazer, que estava a destruir as famílias. É o inimigo que destrói as famílias. Mas há uma força do inimigo quando destrói. A tua força não é suficiente para contrariar. A nossa força não é suficiente para contrariar. Nós só conseguimos contrariar quando, na verdade, o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Por isso é que eu disse, nós temos, quando o Espírito Santo está nos ajudando, nós temos que estar no Espírito. E não é nu. Foste aonde? Fui visitar a minha mãe. Foste com quem? Com os meus filhos. Foste acompanhado. Agora nu, ele está lá dentro de ti. Aleluia. Falei com o Espírito. Falei no Espírito. Quer dizer que não é você a falar, é o Espírito em você a agir. Igreja do Senhor, está a entender? Ali há diferença quando nós estamos a falar com. Muitas das vezes as coisas não acontecem como nós queremos. E é necessário nós trabalharmos para falar no Espírito requer trabalho. Orar é trabalho. Ter tempo de meditar a palavra é trabalho. Acreditar no poder da palavra é trabalho. Renunciar a outras coisas para se dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Espírito Santo. Eu não quero andar contigo. Eu quero que tu ficas em mim. Eu quero que tu me conduzes. Aleluia. É diferente. Isso requer trabalho, esforço, dedicação. Só depois do trabalho, por favor, por favor, mestre, tem que sair suave. Só depois do trabalho é que tem rendimento, igreja. Não há benefício sem trabalho. Quantos trabalham aqui? Quantos trabalham? Levanta a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Os que não trabalham estão a orar para trabalhar. Verdade ou mentira? A diferença dos que trabalham, eu estou a trazer o que nós vivemos para a gente ver o que é que o Espírito Santo faz. Aos que trabalham, é diferente daquele que trabalha do que aquele que não trabalha. O que trabalha pode ter dificuldade, mas consegue suprir do seu salário algumas coisas. O que não trabalha não tem como suprir, ele está mal, porque não trabalha. Então tudo, até no mundo espiritual, é trabalho. Para você falar no Espírito, quer dizer que no Espírito e ativar, é o Espírito Santo em você. E quando o Espírito Santo está em nós, é o Espírito Santo falar por nós, as coisas acontecem. As coisas se materializam. O milagre acontece, a cura acontece. O poder se manifesta. Mas para isso, igreja, temos que trabalhar. Para o Espírito Santo estar em nós, temos que jejuar. E jejuamos 50 dias para matar a força da carne. Mortificar a carne. A carne não mortificada impede de sentir a presença do Espírito Santo, impede de ouvir a voz do Espírito Santo, impede de ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, para mortificar a carne, porque o Espírito Santo não funciona quando a carne tem os desejos. Os desejos da carne contraria o desejo do Espírito Santo. Mas a Bíblia nos ensina como fazer com que o desejo fique em nós, no nosso espírito, o desejo do Espírito Santo.
Jejuar não é pecado. Até faz bem na tua saúde. Desintoxica o teu corpo. De tanto comer tantas gorduras, comer todo lixo, as veias sanguinárias ficam cheias de gordura. Faça uma limpeza, desintoxica ainda. Para além de alimentar o Espírito Santo, o teu corpo físico fica bom. Você vai sentir o corpo leve. Você vai sentir o teu corpo leve. Porque estás a desintoxicar, é trabalho. Não há resultado da parte de Deus sem trabalho. O próprio Deus teve que trabalhar 6 dias para criar os céus e a terra. Para fazer a criação, ele trabalhou. Porque ele está dizendo lá na Bíblia, em Gênesis 1, em Gênesis 1, ele está dizendo que ele descansou no 7º. Se ele descansou, quem descansa é quem teve trabalho, não é isso? É quem estava cansado. Então nós também temos que trabalhar. Olha, o que ele fez é para a gente fazer. Não há trabalho, não há sucesso sem trabalho. Não há sucesso sem trabalho. O trabalho é o resultado, o sucesso é o resultado de um trabalho. Então, quando você depara com um problema, a irmã está dizendo, eu fiquei esse tempo todo separado, mas ela não aceitou a separação. Quando você não aceita, não pode cruzar os braços. Aquilo que eu não aceito, eu não posso cruzar os braços. Se eu estiver a cruzar os braços, eu estou a concordar. Eu vejo um perigo, eu vejo um mal, eu vejo uma rebaixeira, ou eu tenho que recuar, porque se eu não recuar, eu vou o quê? O que vai acontecer? Eu vou cair, não é isso? Eu estou a dizer aceito, eu estou a dizer concordo. A irmã estava diante de um perigo, ela disse, eu não aceito. Eu não aceito. Porque eu fui na palavra e eu vi. Eu consultei a palavra. Vocês que são casais, lembram-se que a vossa mulher saiu da vossa costela. Quando Cristo, Deus criou, ele pôs o homem no sono. Depois de adormecer, extraiu a costela e dela criou sua varoa, para se tornar um só corpo. É por isso que o casal não tem vergonha, mesmo que tiverem sem roupa, não tem vergonha, porque é algo divino, é algo de Deus. Você coloca aqui você coloca sem roupa em frente de uma pessoa estranha, você não vai ficar com vergonha? Estás tomando banho, chega alguém, você vai dizer, ei, vai gritar. Porque Deus sabe como é que criou a mulher. E ele teve que trabalhar. E a irmã, ele pegou tudo nisso que ouviu na Bíblia e diz, não. Se a Bíblia está dizendo que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, que isso é cantiga de toda a gente, mas o problema é pôr em prática. Se ele não mente, então ele não pode me mentir. Ele falou, não pode mentir, tem que acontecer em nome de Jesus. E se tem que acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar, tenho que orar. Eu tenho que me esforçar. O problema é que nós não queremos orar. É trabalho que Deus está dando, é tarefa. Quando as coisas não são concluídas, é tarefa. E a irmã teve que orar, determinar. Aconteceu não é por causa da pastora, mas é porque ouviu as orientações da pastora. É porque se esforçou, aleluia. É porque se esforçou. Você pode ouvir o aconselhamento, pode vir no aconselhamento. Mas se você não se esforçar, você não vai ativar o Espírito em ti. Porque quem vai fazer as coisas acontecer é o Espírito Santo de Deus. Você precisa falar do Espírito. E isso tem que ter trabalho. Você precisa mortificar a tua carne para que o Espírito trabalhe em você. Você precisa acreditar no mover do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo. Você precisa ter consideração no Espírito Santo. Que o Espírito Santo é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aleluia. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é Deus e faz as coisas acontecer na sua vida. Se o homem pediu, Deus consegue contrariar. E é diante das dificuldades que você tem que dizer, eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou guiada pelo Espírito Santo. Eu sou movida pelo Espírito Santo. Quando a gente diz que tudo está consumado, o que está consumado? É quando no dia, ouve,
Quando ele foi os 40 dias após a sua morte, Jesus ascendeu, Jesus foi, subiu. Ele disse: não vos deixarei só, ficam reunidos, acreditam na minha palavra, até que o Espírito Santo venha. Aleluia. Ele recomendou, ele orientou o que havia de acontecer. Muitos acreditaram, outros não acreditaram. É como na igreja, uns acreditam, outros não acreditam. Mas a Bíblia está a dizer que os que acreditaram eram 120 homens, não eram 11 homens. 11 discípulos, porque um já tinha morrido. Eles acreditaram, aleluia. Eles acreditaram no poder do Espírito Santo. Eles acreditaram na orientação. Eles acreditaram que apesar dele estar ausente, ele está presente. Eu quero te dizer aonde que é que você está. Quando você acredita a Deus, acredita que apesar de eu não estar a lhe ver, mas eu sei que ele está a me ouvir, e eu sei que ele está a me ver, e eu sei que ele vai operar em minha vida. E eles acreditaram e ficaram cheios. Eles subiram em Jerusalém, ficaram aí reunidos. E por causa da sua crença, por causa de acreditar e obedecer, é onde estava. A Bíblia diz já no Ato 2 que houve descida do Espírito Santo. Eles ficaram reunidos, eles estavam reunidos em oração, porque eles acreditavam. Eles disseram: ainda que ele subiu do alto para nos ver, ainda que ele subiu, dependemos dele. Aleluia. O crente não pode adorar a Deus parcialmente. O crente tem que adorar a Deus sobre todas as coisas. O crente tem que adorar a Deus em todo lugar. O crente tem que ter uma vida com Deus, uma comunhão. O teu ambiente é tudo, é mergulhado. O teu ambiente está conectado com o Espírito Santo. O crente não pode dar intervalo. O crente não pode dar fogo ao Espírito Santo. Aqueles discípulos não deram fogo ao Espírito Santo. Aqueles discípulos oraram mais porque ouviram a recomendação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, no Ato 2, o Espírito Santo desceu tempestuoso. Desceu, ouve, o Espírito Santo quando desce, ele faz barulho. É por isso que os pentecostes fazem barulho. Os que não são pentecostes, eles falam: estão fazendo muito barulho. Sim, não estamos a fazer barulho, porque o Espírito Santo é barulho, aleluia. Não é barulho de bagunça, é barulho divino, aleluia. Quando ele chega, o natural sente diferença. Quando ele chega, ele mexe com todas as estruturas. Quando ele chega, faz as coisas acontecer. Quando ele chega, o mar obedece. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas. Olha como é que Deus faz. E as línguas que eles falavam eram as línguas que as outras pessoas que não acreditavam ouviam e entendiam. Que não acreditavam no Espírito Santo, que não ficaram a orar e disseram: como isso pode? E se perguntaram: você está a ver? Estás a ouvir? O que ele está a falar? Esse não é da minha terra? E como é que está a falar a minha língua? E quem estava a falar em língua, ele não entendia. Porque orar em língua é para edificar-se a si próprio, para se edificar. Mas eles não entendiam. Mas os duvidosos estavam a entender. E isso fez com que eles acreditassem no mover do Espírito Santo. Isso fez com que eles acreditassem e acreditaram. E aí a Bíblia diz como se acreditaram: se ajuntaram de 11, ajuntaram-se a 120. Os 120 começaram já a adorar. Aleluia. E uma semente forte, uma semente genuína, ela produz mais semente, aleluia. Uma semente de fé produz frutos. A semente que estava lá era a semente 11, porque Judas já tinha traído, mas eles em perseverança.
Deus pode trabalhar com quantidade como pode trabalhar com pouco. Deus trabalha com a qualidade. A tua qualidade é que vai determinar o fruto da semente que você vai produzir. Esses 11 oraram. Por favor, irmão, o que se passa? O que se passa com o quê? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Os 11 oraram. Aqui tem mais que 11. Se nós formos perseverantes, termos fé olhando na tua dificuldade, a fé, mas olhando no obstáculo que você está a passar, na humilhação que você está a passar, nas lutas que estás a atravessar, mas acreditando que o Espírito Santo chegou com um propósito, porque estava escrito lá no livro de quê? No livro de Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito lá onde? No Antigo Testamento. Que nos últimos dias e onde é que foi derramado? No Novo Testamento. Derramarei o meu Espírito. Se você crer, se você acreditar que ainda essa palavra que está te prometer que há tempo de sofrer, é porque também há tempo de sucesso para a tua vida. Aleluia. Aquele que diz que há tempo para sofrer é o mesmo que vai dizer, que está dizendo que há tempo de você gozar, e você vai gozar em nome de Jesus. E esses discípulos, eles aguentaram, persistiram, permaneceram. E a Bíblia diz que quando eles viram o milagre no físico, os duvidosos só no físico, porque eles começaram a ouvir com os olhos, com os ouvidos naturais, começaram a ouvir a língua da terra deles, começaram a ouvir coisa que não era possível, porque conhecem as pessoas, não são da terra, mas em oração estão a falar a língua deles. Oh meu Deus, estão a falar inglês. Pastor, não sabe falar inglês, mas está falando, oh my God. Isso como é uma palavra que todos sabem, todos estão admirados. Mas se eu falar agora 1 minuto em inglês, o que vocês vão dizer? Eu vou ficar naquela igreja. Aquela pastora não sabe falar inglês, mas começou a pregar em inglês. Verdade ou mentira? Fala a verdade, verdade ou mentira? Se eu começar a falar em russo, pregar aqui em russo, você vai dar testemunho. Os duvidosos virão. É normal aprender, mas você não aprendeu. Está falando pelo mover do Espírito Santo. Os duvidosos vão dizer, eu não acredito. Eles virão por causa da dúvida. E quando eles começaram a ouvir por causa da dúvida, a dúvida acabou, começaram a orar. A Bíblia diz que, vai lá na tua Bíblia, no livro de Atos 2:14, está a falar que começaram já a orar 120. Eles começaram a orar, os 120 começaram a orar. Agora os demais, porque fica sempre os duvidosos, os demais que restaram, os 120 começaram a orar, acreditaram. Mas ficaram mais os outros, começaram a dizer, esses estão bêbados, estão endemoniados. Esses estão endemoniados. Olha o que eles estão a fazer. A Bíblia diz que as coisas do Espírito, só quem está em Espírito é que entende. Eles não estavam no Espírito, eles estavam fora do Espírito. Estavam a entender as coisas da carne. Esses estão bêbados. Pedro, a Bíblia diz que Pedro levantou. Pedro se colocou de pé para falar para os duvidosos que esses homens que vocês estão a ver aqui orar em línguas, esses homens não estão bêbados. Esses homens não são bêbados. Esses homens estão aqui a fazer aquilo que é a promessa de Deus, conforme disse no livro de Joel 2:28, que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos, vossos jovens, os velhos terão sonho, os jovens profetizarão. Pergunto por que os jovens não profetizam. Pergunto
queremos acreditar o que os nossos olhos naturais veem. Não queremos acreditar o que os olhos espirituais veem. Mas nós queremos milagre, igreja. Nós queremos o poder. Todos nós que estamos aqui na igreja precisamos de alguma coisa. Verdade ou mentira? Precisamos. Precisamos sim. Precisamos. E sabemos que nós não conseguimos. Que está fora da nossa força, da nossa competência. Que só Deus pode fazer isso. Mas não acreditamos, nós acreditamos no milagre. Não acreditamos, mas acreditamos no milagre. Como o milagre pode surgir se não acreditar no processo? Todo milagre tem um processo. Todo milagre tem um processo. E o processo é crer, é acreditar nas coisas invisíveis. Acreditar em Deus que pode operar na sua vida. Acreditar em Deus que pode fazer as coisas. Ao preço da bênção, Deus faz uma parte e tu vais fazer uma parte. Quando você jejua, você está fazendo uma parte. Você está a mortificar aquilo que é carne. Você está a fazer aquilo que você pode fazer. É lindo quando alguém vem aqui testemunhar, porque o testemunho não nos leva a contar o processo, que teve acidente, que me humilharam. Não, o testemunho é só dizer: eu vim glorificar o nome do Senhor. Deus operou na minha vida algo que estava bloqueado, mas foi desbloqueado pelo poder da mão de Deus. E você que está aí pensa que é no dormir e fechar do olho. É um processo, é uma luta para as coisas acontecer, para ter o poder de falar no nome dele. E às vezes quando Deus te coloca no deserto, Deus te coloca aquele trabalho, aquele sofrimento que você tem, é um processo. A luta que você tem é um treinamento da parte de Deus. É um treinamento da parte de Deus, para você poder marcar a diferença, para Deus te colocar onde Ele quer te colocar. E nós que estamos habituados com aquilo, nós estamos acostumados com aquilo. Sabe, vou contar aqui um testemunho pequenino, que eu na minha oração reivindiquei com Deus. Eu disse: Deus, estou cansada. Estou cansada, porque realmente só Deus pode ter paciência sobre nós. Ser humano tem um dia que trava e diz: Senhor, não aguento mais. E eu orei: Deus, eu não aguento mais. Mas por que isso está acontecendo? O Senhor me levantou, o Senhor me colocou na tua missão, o Senhor falou comigo no sonho: me traz 2 ovelhas, e eu tenho aqui as 2 ovelhas. Orientação tua, chamado teu, quem me chamou? E eu tenho sido zelosa. E porque o teu povo não reconhece o teu nome, não quero mais. Porque eu tenho o direito de falar com o meu Deus quando eu sei que sou fiel a Ele. A quem eu devo pôr as minhas dúvidas? A quem eu devo falar? Com quem eu devo falar senão Ele? E você tem esse direito. E Ele não me respondeu, mas Ele me fez recuar atrás e me trouxe o sonho que Ele me tinha dado. Onde no sonho Ele me apresentou 12 vossos velhos terão. Vossos velhos terão. No sonho Ele me trouxe 12 peças. Eu comprei 12 peças de fardo. 12 peças de fardo. E eu lavei bem essas 12 peças de fardo e estendi. E alguém veio e me disse: que roupa linda. Onde é que você comprou essa roupa? Para ter essa roupa é preciso ter muito dinheiro. Você tem muito dinheiro. E eu disse: não. Isso é fardo, só que você escolher bem. É fardo, lavei bem, você escolher bem. Parece nova. Disse: parece novo. Só que assim que a pessoa estava falando comigo, os céus se abrem em forma de janela. E mostra-me uma mesa corrida com uma glória tão grande, cheia de frutos. Mas na mesa estavam também 12 discípulos sentados.
E quando ele mostrou-me tudo. Eu queria mostrar a pessoa que estava ao lado de mim. Eu até já contei isso aqui na igreja. Ele não permitiu que a pessoa que estivesse ao lado de mim visse. Eu queria abrir a boca para mostrar o que estava a me mostrar, mas é glória. Uma glória que eu nunca vi. Eu conheci a glória no sonho. Ele não deixou. Mostraram-me tudo. Depois de me mostrar tudo que está lá dentro, eles não desapareceram virando as costas. Eles fizeram como os judeus quando vão lá orar no Monte das Lamentações. Eles chegam, oram, mas eles não viram as costas para ir. Eles saem de trás, eles saem assim. E os céus ele mostrou assim, começou a desaparecer. Começou a desaparecer até eu deixar de ver. E acordei. Eu não consegui interpretar. O Espírito Santo traz interpretação. O que faz ativar a glória de Deus, as coisas celestiais, é a interpretação. E o Espírito Santo é que nos dá a interpretação para entendermos. E quando eu comecei a reclamar a Deus, e Deus mostrou-me, me deu a interpretação. Ei, você primeiro pegou o quê? Não pegaste 12 peças de fardo? Peguei. Fardo é novo? Não. Eu disse não. Fardo não é antigo? Sim. Fardo não é usado? Sim. Eu te chamei com o chamado de trazer pessoas que precisam ser restauradas aqui. Está a refilar que se eles estão restaurados, eles é que sabem, mas a tua missão é de restaurar vidas neste lugar. Só com a interpretação de Deus que eu entendi. Porque eu estava identificando. Eu estava a dizer, Senhor, tu estás a operar. Vidas são restauradas, pessoas são restauradas, depois somem. E o Senhor me disse, você é 12 peças estragadas que estavam ali. E eu te mostrei os 12, são meus. Para restaurar aqueles 12 que estão ali. E o ministério que é Espírito da Verdade e Restauração. É para restaurar vidas. É para ajudar. Você não tem que falar, você só tem que fazer. Se o Espírito de Deus não interpretasse, eu não entendia. E comecei a entender, e eu disse, oh Deus, seja feita a tua vontade. Que seja a tua vontade. Porque se fosse a minha vontade, eu não orava mais. Se fosse a minha vontade, eu não fazia. Mas Ele me mostrou, fui eu que te chamei. Chamei-te por um chamado. E este chamado tem que se cumprir com a minha ordem. Aleluia. É por isso que eu deixei o Espírito Consolador para te fortalecer, para te ajudar. Eu só preciso do teu corpo, porque sou eu que uso o teu corpo. Não é você que faz as coisas acontecer. E eu comecei a entender. E Pedro levantou para dizer, não estamos bêbados, estamos sob presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo dá liberdade. O Espírito Santo restaura vidas. O Espírito Santo dá óleo. O Espírito Santo ressuscita mortos. Como vocês estão a dizer que esses homens estão bêbados, estão endemoniados? Não estão endemoniados. Eles estão cheios do Espírito para dar o cumprimento. Jovens profetizarão. Se aqui tem jovem nesta manhã, toma posse da palavra de Deus, que Deus te levantou para profetizar. Jovens profetizarão. Jovem tem uma responsabilidade de ser a boca de Deus. A tua boca tem que ser a boca de Deus. Profetizar é profetizar aonde não tem vida. Ezequiel profetizou porque ele era a boca de Deus. E Deus perguntou, Ezequiel, esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Ele respondeu, tu sabes. Dependente de Deus. Jovem tem que ser dependente do Espírito Santo. Jovens têm que ser dependentes do Espírito Santo. Depender totalmente. E como ele era dependente, Deus ouviu que ele é dependente, que ele, a resposta dele disse que eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, mas se o Senhor disse, para ti nada é impossível.
E essa resposta fez com que Deus disse: uau, gosto. Afinal você depende de mim. Então profetiza sobre esses ossos. Profetiza. Jovem não pode ser adivinhador. Jovem não pode ser calculista. Jovem não pode ser manipulador. Jovem tem que ser dependente de Deus, ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus fala. Aleluia. E Ezequiel profetizou sobre os ossos secos, sobre o vale dos ossos secos, porque estava falando no Espírito, porque estava profetizando no Espírito. E os ossos começaram a ganhar vida. Os ossos começaram a estremecer. A Bíblia diz que os ossos começaram a ganhar músculo. E cada palavra que ele declarasse, os ossos ganhavam vida. Começaram a ter tendões. O Espírito Santo ativa a igreja. A igreja do Senhor não é morto. O Espírito Santo habita sobre a igreja para fazer prodígios de maravilha. O Espírito Santo habita sobre a igreja para mostrar que Deus é um Deus vivo e as coisas mortas, onde está Deus, ressuscita. Por isso eu não aceito quando nós pusemos o Espírito Santo, nos ausentamos do Espírito Santo, vai acontecer fofoca. A ausência do Espírito Santo, intriga. A ausência do Espírito Santo, pecado. A presença do Espírito Santo, recebemos as coisas do sobrenatural. O maluco é curado, aleluia. Eu não sei se você entendeu ou não entendeu. O bêbado que bebia e fazia asneira, começa a falar a palavra de Deus, começa a profetizar, começa a curar e começa a sarar. O desprezado é procurado, porque já não está andando só, porque não está andando só com o Espírito, mas está andando no Espírito. O doente é curado, é sarado. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada pelo mover do Espírito Santo. Porque quem lhe curou? Porque ele viu um homem cheio do Espírito Santo. Ela disse: não importa que eu encosto, mas se o meu Espírito tocar a Jesus, eu sei que serei curada. Ela não queria curar, ela não queria tocar com o físico. Ela não queria tocar com o físico. Ela queria curar, no tocar com o Espírito. E ela disse: se o meu Espírito se conectar com o Espírito de Jesus, vai impedir essa multidão, eu sei que serei sarado em nome de Jesus. Quem tem Espírito, ela acredita que onde você está sentado, muitas coisas podem acontecer na sua vida. Que Deus pode te levantar onde você está sentado. Deus te levanta do anonimato. Deus te tira do desprezo. Deus derrama sabedoria. Dá sabedoria. Ele dá sabedoria. A sabedoria que deu a Daniel. Ei, jovem, recebe a sabedoria nesta manhã, em nome de Jesus. Vossos sonhos, vossos velhos terão sonhos. Sonhos é recado de Deus. Tem sonhos malignos, tem sonhos divinos. Quando estás no Espírito, tu recebes. Ouve, eu outro dia estava a brincar aqui com o jovem. Eu disse: olha, como é que Deus é? Os jovens profetizarão, os velhos terão sonho. Está cansado, mas está a trabalhar. Está cansado, mas está a trabalhar. Está a dormir, está a trabalhar. Está a dormir, está a receber. Está a receber, está a executar. Está a receber, está a passar a mensagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja é a igreja de Deus. É a igreja pentecostal. A igreja pentecostal é a igreja do Espírito Santo. A igreja pentecostal é a igreja revivada. A igreja pentecostal é a igreja onde dá primazia ao Espírito Santo de Deus. E somos conduzidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Eu não sei orar. Está 10 anos na igreja, não sabe orar. Porque você quer orar sozinho. Você não quer ser guiado pelo Espírito Santo. Tenho vergonha de pregar, porque você não está conectado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dá liberdade. O Espírito Santo instrui. O Espírito Santo capacita. O melhor instrutor é o Espírito Santo. Se
Santo. Criar intimidade profunda com o Espírito Santo. Se submeter à vontade do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. Ele fala audivelmente. Não faça isso. Não vai aí. Não pega aí. Não come isso. Espírito Santo é o melhor amigo. Espírito Santo é o melhor amigo. O mundo é interesseiro. O Espírito Santo não é interesseiro. O Espírito Santo te lava. O Espírito Santo te tira da lama. O Espírito Santo te tira da preguiça. O Espírito Santo te tira do desemprego. O Espírito Santo te tira do choro. O Espírito Santo te lava. O Espírito Santo te exalta. Em suma isso, o Espírito Santo merece consideração, não merece consideração? Em tua casa estás a dar primazia ao Espírito Santo. Sentaste na tua mesa com alegria. Sentaste e diz: "Oh, Espírito Santo, és bem-vindo. Hoje vamos comer a comida que eu fiz para ti." É loucura. Vão dizer: "Está louco", como disseram os 120 homens. Não estás louco. Estás conectado ao Espírito Santo. Estás a dizer: "Espírito Santo, entra na minha casa, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa." O Espírito Santo vê quem te persegue. O Espírito Santo anula o projeto do inimigo contra a tua vida. O Espírito Santo desfaz. E o feiticeiro vai dizer: "Estou cansada com essa é feiticeira, esse é feiticeiro." Porque não te conseguiu. Porque o Espírito de Deus está em você. O inimigo estraga, o Espírito ajunta. Ele veio para destruir os lares. Sabe por quê? Para não ter uma família estruturada. Porque a família é o arquiteto. Jesus é o arquiteto da família. Perdão, Jesus é arquiteto da família. E tudo que o inimigo não quer é que você esteja ligado na árvore. É que você esteja no arquiteto. É que a tua família esteja arquitetado. E ele vem com todas as forças. Filhos dispersos. Mãe dispersa. Pai disperso. Pai esquece de se responsabilizar dos filhos. Pai esquece de ter o amor genuíno para com os filhos. Mas se tiver um David que, apesar de pecar e reconheceu que é pecador, mas ele diz: "Não retiro o teu espírito sobre mim." Sou pecador, mas não retira o teu espírito. Reconheço que falhei, reconheço que sou falha, mas não retire, Senhor, teu espírito sobre mim. A Bíblia diz que Deus ouviu, e David, segundo o coração dele, por causa das expressões da oração, da forma da oração dele, não se justifica diante de Deus, se humilha diante de Deus. David se humilhou diante de Deus. David sabia que ele é fraco, é homem, está sujeito a cair, está sujeito a pecar, mas com o Espírito de Deus não pode sair dele, porque se sair, acabou. Como está a tua oração? Como está a tua oração? Estamos a banalizar o Espírito Santo. Estamos a ofender o Espírito Santo de Deus. Estamos a desprezar o Espírito Santo de Deus. Olha nossas casas, olha o nosso trabalho. Estamos a questionar que Deus é esse que não abençoa, quando não é Deus que não abençoa. Somos nós que estamos a sair fora da presença do Espírito Santo. Nós que não obedecemos. Nós que não ouvimos. Nós que nem conseguimos orar porque a carne está pesada. Nós que não conseguimos mortificar a carne. E você vem na igreja e eu vou te dizer: estás abençoado em nome de Jesus. A mentira. A bênção só vai chegar se o teu vaso está preparado. A bênção só vai chegar se o teu corpo está preparado. A bênção só vai chegar se tens estrutura para segurar a bênção.
temos que ter estrutura. Não podemos ser mais bebê. Não podemos ser bebê. Um bebê lhe dá papa, um bebê lhe dá água. O bebê não tem escolha. Nós temos que fazer por ele. E quando nós somos bebê, Deus faz tudo por nós. E nós crescemos na presença de Deus. E quando nós crescemos, Ele nos ensina. Ele nos ensina. É por isso que Ele disse, dá uma vara. Ele não dá vara aos bebês, Ele dá vara ao adulto. Porque o adulto tem consciência. Porque Jesus fala conosco, Deus fala conosco. Deus não vem tirar a palavra tal, mas Ele nos deu o espírito de entender. Olha para a tua irmã e diz, Deus te deu o espírito de entender. Fala para a tua irmã, a diferença está em ouvir e entender. Todos ouvem, mas nem todos que ouvem se realizam. Mas quando tu entendes, é diferente. Entender o que Ele está dizendo, entender o que Ele está falando para ti, é diferente. Aí você vai pôr em prática. Aí você vai pôr em prática. Aí nós vamos pôr em prática. Vamos pôr em prática de ter zelo ao Espírito Santo. De respeitar o Espírito Santo. De fazer com que Ele permaneça em nossas vidas. Que seja o nosso guia. Paulo se colocou de pé. Pedro se colocou de pé. E declarou a palavra, esses não são bêbados. Nós, na rede social, vê falar em mal dos pastores. É verdade. Você está a apoiar aquele que está falando mal dos pastores, quando Deus te ensinou na palavra que nem todos são os pastores. Tem pastores vestidos de ovelha, mas são lobo. Então, por que você não pega nessa palavra que está escrito? Fala naquele que não sabe. Está escrito que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu. Porque Deus sabia como é que Ele chama. Toda gente que foi chamado por Deus e não passou no deserto, desculpa, pode ser lobo. Pode ser pastor lobo. Todo chamado de Deus primeiro vai passar no deserto. Deserto é escola, é um aprendizado para o aperfeiçoamento da palavra dele, porque Ele sabe que você vai se deparar com N problemas e não vais cair. Porque quando tu não passas no deserto, não passas, vais cair. Porque o inimigo também tem muita astuta para te fazer cair, mas Deus vai te levantar. Eu estava outro dia sentada com um monte de gente, e só homens de Deus já falando mal dos pastores. Eu mudei a história, eu disse, está escrito. Está escrito. E ninguém mais do mundo sabe que tem lobo dentro da igreja do que eu, que sou serva do Senhor, que eu aprendo a palavra. Se eu ouço a palavra, medito a palavra, eu sei que tem lobos. Então o que nós estamos a fazer? Estamos a aplaudir, estamos indo à força de Satanás. Ele está ganhando território, porque ele está pegando a fraqueza dos outros e está trazendo na igreja. E o meu povo, por falta de conhecimento, de não saber se defender, é arrastado. Você sabia que no reino do céu o teu sim conta? É sim ou não? Você não pode falar sim à toa sem analisar. Todo sim tem consequência, todo não tem. E o teu sim tens que analisar. Estou a dizer sim e eu vou justificar por A mais B, por isso. Por que eu disse sim? Eu vou justificar por C mais B. Tem lobos. Tem lobos, mas não tem só lobo na igreja. Tem lobo em todas as instituições. Tem lobo na presidência, tem lobo no departamento, tem lobo nas famílias, tem lobo na igreja, tem lobo nos irmãos, tem lobo em tudo. Isso vai me impedir de adorar a Deus? Isso vai me impedir de não se aproximar a Deus Todo-Poderoso? Até porque o lobo é o homem, não é Deus. Existe um só Deus.
É por isso que ele disse, ele trouxe, o que ele trouxe à igreja através de quê? A igreja nasceu através de quê? Ele trouxe a igreja através da cruz. Ele teve que morrer. E só se morreu uma única vez. Ele só morreu uma única vez. Mas ele trouxe o Espírito Santo para conviver conosco todo o tempo. O Espírito Santo é para permanecer em nós todo o tempo. Qual é a primazia? Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo é mais que a força maligna, se você falar mais do Espírito Santo, a maldade não vai te arrastar. É que nós falamos mais de quem? Nós falamos mais da maldade. Nós falamos mais do diabo. Até na igreja falamos mais do diabo do que Jesus. Temos que falar mais de Jesus. Temos que falar mais do Espírito Santo. Não podemos falar do lixo. O lugar do lixo é no contentor do lixo. Todo lixo é varrido para ir no contentor. Temos que falar do Espírito Santo de Deus. Ele que pule, Ele que limpa, Ele que liberta, Ele que cura, Ele que sara, Ele que transforma. Ele transforma e fala, Ele vai me transformar. Ele vai mudar a minha história. E para aqueles que estão na fé mais alto, Ele já mudou a minha história. Você não está vendo, mas eu já estou a ver que Ele está mudando a minha história. Aleluia. Você vai ver quando se materializar, mas eu já estou crendo, porque crendo no invisível. Vamos mudar a nossa linguagem. Vamos confundir o lixo. Satanás é lixo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Novas criaturas somos em Cristo Jesus. Você já é nova criatura. Não fala do lixo. Você é nova criatura. Não fala do passado. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou autoridade. E em meu nome curarão. Em meu nome sararão. Em meu nome pisarão serpente e escorpiões. Em nome dele. Em nome dele. Ele te deu esse poder. Receba nesta manhã esse poder em nome de Jesus. E ativa. Ouve, Ele nos deu esse poder, é andar com o Espírito. Ativar é já falar do Espírito. Alguém está entendendo? Não mais você falar quando você não conhecia Jesus, mas falar no Espírito, porque Ele está dentro de ti. Pedir, receberei, e tudo que você declarar vai acontecer em nome de Jesus. Não está acontecendo agora, mas vai acontecer amanhã. Eu estou a declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Vai acontecer, haverá mudança na tua vida em nome de Jesus. Igreja acha que é fácil você declarar e dizer em nome de Jesus? Não, você precisa conhecer Jesus. E a cada precisa. Eu tenho oração que eu faço, depois não faço mais. Oro para alguém, depois não oro. Quando eu recebo que já está consumado, ela não está vendo, mas eu sei que já está consumado. Com o decorrer do tempo, o milagre vai acontecer em nome de... A fé vai acelerar as coisas. A fé faz acelerar as coisas. A fé. E tem pessoas que me ligam, vieram na igreja, oraram, não, já saíram, depois é que está ligado. Pastora, aconteceu. Eu já sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer. Estes dois moços, vocês vieram juntos? Não. Os dois? Não. Eu estou vendo uma luz em vocês os dois. Vocês frequentam em alguma igreja? Frequentam? Eu vi uma luz. Permaneça. Permaneça até que comece a andar com o Espírito. Não desista. O Senhor manda dizer para não desistir. O Senhor manda dizer para permanecer. O Senhor manda dizer que não é tempo. Não acelera. Espera a vontade de Deus. Porque a tua história vai mudar. Pega essa palavra, coloca na gaveta. Quando você vai abrir, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Eu disse deserto. Tem uma irmã que me ligou e disse: mamãe, minha prima me convidou para ir numa igreja. E cheguei lá, me apresentaram, o pastor começou a me profetizar.
Ela depois, aqui ele ouve história, começou a me profetizar. E ele disse, e o pastor disse assim: tá vendo como eu estou a te profetizar? Tua pastora está a te profetizar? Tua pastora não te profetiza isso. Ei, eu profetizo, eu profetizo palavra. Nenhuma revelação do homem transcende o poder de Deus. Você está entendendo? A revelação, ela vem através de quem? De Deus. A revelação que vem da parte de Deus vem através de Deus. É da palavra de Deus. Mas essa revelação não transcende o poder de Deus. Não transcende Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Vou te fazer. Pode te revelar e não acontecer. Não acontecer. Espírito de Piton vê tudo. Eu estou a ver, você está abrindo uma empresa. Eu estou a ver, está a ver. Mas não tem poder de fazer as coisas acontecer. O único que tem poder das coisas fazer acontecer, quem é? Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Não vai. Sabe por que nós não estamos no Espírito? Nós estamos a andar com o Espírito, não estamos. Porque estamos à espera de quem nos telefona. Deus me disse, irmão. Deus me disse, irmã. Fala, obrigada, minha irmã. De graça te deu, de graça a receber. Aleluia. Já viu? Deus me disse para te dizer. Eu não estou a dizer que Deus não me diz para vos falar. Deus está a me dizer. Mas eu quero te levar no nível de Deus também falar contigo. Só assim você poderá testificar a revelação que você vai me dizer. Aleluia. Eu só posso testificar a revelação. Deus vai testificar. Quando eu estiver com Deus, Ele vai testificar o que você está a me dizer que Deus te... A Bíblia aqui está a dizer que aqui tinha uma mulher que falava muito. Falava muito. Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Mas Deus não está falando com o irmão. O diabo vai te desviar. A Bíblia diz que a profecia, ela ensina, exorta, consola. Vocês estão entendendo? Todos os dias Deus me disse. Mas não está te falando você. Recebe a profecia, recebe e guarda. E testifica. Aquela mulher falava a verdade. Esses são os filhos de Deus. Esses são os homens de Deus. Esses são os filhos de Deus. Esses são os filhos. E era filho de Deus. Paulo ficou nervoso. Eu não quero toda hora me disse. Eu tenho a palavra aqui. Aleluia. Paulo ficou chateado. E o que a mulher estava a dizer não era contra. A mulher estava a dizer, vocês são filhos de Deus. Ouve, o verdadeiro crente não é aquele que se estremece com qualquer profecia. É aquele que tem bases, está bem alicerçado com a palavra. Porque é a palavra que gera milagre e profecia. Então se me profetizou, eu também tenho a palavra e não vou perder por causa da palavra. Porque tem crente que ele já não ora. O irmão me ora lá. Antes de ontem eu estava a conduzir, uma brasileira me ligou. Eu tenho muita gente brasileira que entra na live. Pastor, preciso de uma oração. Eu disse, mas qual é a direção? Vamos orar em quê? Porque aqui na igreja onde eu estou, os irmãos não me dão lugar, os irmãos não querem nada comigo, e eu quero uma palavra. Eu disse sim, a palavra é que a irmã tem que se submeter ao teu líder. Não, pastor, fala uma coisa assim. Primeiro tens que se transformar. Primeiro tens que ser restaurado. A irmã precisa de ser restaurada. Só assim que o poder de Deus se manifesta na sua vida. A irmã ficou cansada. Tá bom, pastora, me ora já. Porque ela queria que eu falasse o que ela quer ouvir. Mas eu falei que vai lhe ajudar em ter comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. E isso tudo é o mover do Espírito Santo. E no fim a irmã começou a entender. Ela viu que realmente precisava de orientação. Quando tu orientas alguém, não só mostrar o lado bom, mostra o outro lado que precisa ser trabalhado. Aleluia. Porque se a orientação é ajudar para que o irmão e a irmã esteja bem. O nosso objetivo não é reter o irmão. O nosso objetivo é levar o irmão diante de Deus, para ser regada diante de Deus. Aleluia. É trazer ele ou ela no lugar certo, na pessoa certa,
conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque é a verdade que vai nos libertar. E é só com o Espírito Santo. Irmãos, a próximo ano é só uma vez por ano. Não saia dessa colheita. Colher mais. Colher, nós estamos a colher. Eu pelo menos, olha, na minha vida, durante esse tempo de 50 dias de colheita, eu colhi muita coisa. Talvez não colhi o que é material que todos nós queremos, mas eu colhi. Eu colhi, o Espírito Santo trabalhou na vida do meu irmão, um doutorado, um jurista, altamente bêbado, de manhã cedo está com esses pacotes. Só de tanta inteligência, lá onde ele trabalha, nunca lhe exoneram, porque mesmo bêbado é cabeça. Mas porque o Espírito de Deus não estava ligado, o inimigo entrou e lhe pôs na bebedeira. 50 dias, eu disse agora ou nunca. E a minha oração não foi mais pedir, a minha oração foi declarar, restaurar a minha família, restaurar o meu irmão, terá mudança. Eu estou a colher virtudes nele, que o inimigo roubou, eu vou colher para a vida dele em nome de Jesus. E eu colhi. O meu irmão outro dia estava a falar comigo, a chorar, a ver como o inimigo lhe escravizou, porque já conseguiu sair da escravatura. Quando o inimigo te escraviza, você não sente dor, você está nos cuidados intensivos, você é morto espiritual, nada você sente, nada você vê, mas ele, pela honra e glória do santo nome do Senhor, ele já está. E eu disse, fica mesmo aqui nessa igreja perto da tua casa. Ele está, por dia vai 3 vezes na igreja, já está lá na casa do Senhor, aleluia, por causa do trabalho que nós fizemos de 50 dias nessa oração. Às vezes temos orado mal. O demônio que está na minha família, você está a empurrar a tua família, é feiticeiro. Meu pai é feiticeiro, minha mãe é feiticeiro. Ouve, você é luz. E onde está a luz, a ausência das trevas. Deus disse que Jesus é arquiteto da família. A nossa oração é para arquitetar a nossa família. Se na nossa família tem bruxo, Deus é Deus para mudar o coração da nossa família em nome de Jesus. Tem que mudar. Você tem que declarar, minha família vai mudar porque eu sou a semente, aleluia. Minha família vai mudar porque eu sou o sal da terra, aleluia. Você é sal da terra, a tua família tem que mudar em nome de Jesus. Todo o mal que está no corpo dele vai ser neutralizado porque você é o sal da terra, aleluia. A comida, quando não tem sal, você coloca sal, já não fica insípida, ela já tem gosto. Então você é sal para colocar sal aonde? No meio da tua família. Tudo que está amargo vai sair, e tu e a tua casa. Josué disse, eu e a minha. Então você e a tua casa serão. Você e a tua casa servirão ao. Você e a tua família servirão ao. Você e a tua mulher servirão ao. Você e o teu marido servirão. Você e os teus filhos servirão. Não anda só, não anda só. Não anda sozinho, não vai crescer. Tua família tem que estar restaurada. É o inimigo que entra no meio da família para separar. É o inimigo que entra no meio da família para dividir. Mas você tem a luz do Senhor para unir. Declara a união, declara a paz, declara a unidade do Espírito Santo no meio da tua família. E declara que você e a tua família já venceram em Cristo Jesus. É essa a vontade do Espírito Santo. É esse o prazer do Espírito Santo. Por isso é que nós temos esse tema. Primeiro Deus este mês. Primeiro Deus. Por que primeiro é Deus? Porque Ele está acima de todas as coisas. Porque Ele supre as tuas necessidades. Por que primeiro Deus na tua vida? Porque Ele quer o melhor para ti. Porque Ele tem um futuro melhor para a sua vida. Por que primeiro é Deus? Porque Ele faz grandes coisas na sua vida. Por que melhor é Deus?
porque Ele te conduz para o bom caminho. Aleluia. Primeiro é Deus na sua vida. Primeiro buscar Deus sobre todas as coisas, porque Ele disse: primeiro buscai o reino dos céus e a sua justiça. Demais Ele vai acrescentar. Ele vai te acrescentar o casamento. Ele vai te acrescentar os filhos. Sabe por que quando eu saio da igreja? Por causa daquilo que Ele fez na minha vida. O que Ele fez na minha vida? Ele me fez vos conhecer. Ele me fez estar dentro, no meio de vocês. Aquilo que eu própria, com as minhas forças consegui, que eu fiz, não é nada diante daquilo que Deus está a fazer. Aleluia. Aleluia. Então eu quero te dizer, o Deus que operou na vida daquela irmã é o Deus que vai operar, vai te dar resposta em nome de Jesus. Eu só quero te dizer, fica no Espírito. Fica no Espírito para quando você declarar, é o Espírito a declarar. Fala com o Espírito, fala no Espírito, ora no Espírito, declara no Espírito. Declarar no Espírito, a força está no Espírito, o poder está no Espírito, o milagre está no Espírito. E quando nós falamos no Espírito, nós acreditamos que vai acontecer. O mundo até pode se esquecer, mas Ele não se esquecerá de ti. Aleluia, aleluia. Eu estou a ver aqui coisas acontecerem em nome de Jesus, porque estamos a pregar no Espírito, e você está recebendo em nome de Jesus. Eu estou a ver as coisas acontecer. Ela nos leva a olhar lá, Ele nos vê lá no sobrenatural. Eu estou a ver aqui pessoa desesperada. Comigo não vai acontecer. Eu estou a dizer que vai acontecer. Eu estou a dizer que vai acontecer, porque Deus está a dizer que nada é impossível para Ele. Obrigado. Levanta as tuas mãos, a tua mão direita, e fala dentro de você. Você não vai falar comigo. Fala o que você quer. Não pede o que você consegue. Isso é tarefa para você trabalhar. Não peça o que você consegue fazer. Simplesmente você tem medo. Você tem medo. Não peça isso. Não peça. Peça o que você não consegue. Que está a trabalhar por você. É o Espírito Santo que está a pelejar por você. Ele disse: eu não vos deixarei só, eu deixarei o Consolador. É o Consolador que está a consolar e operar em tua vida. É o Consolador que está abrindo porta. É o Consolador que está a colocar a chave do sucesso nas tuas mãos. Você vai testemunhar. A igreja só vai entender o que Deus fez na tua vida no encerramento de 50 dias de oração e jejum. A mão de Deus caiu sobre mim. A mão de Deus se estendeu sobre mim. Eu falei ao ouvido, se materializou na sua vida. Esse ano vai acontecer em nome de Jesus. Esse ano vai acontecer em nome de Jesus. O Deus está a dizer: quem é Ele para ordenar? Quem é Ele para decretar? Quem é Ele para dizer? Enche do teu Espírito agora, e eu sopro sobre a tua boca, e não falo palavra negativa, declaro palavra positiva. As pessoas vão te procurar. Não fica cansada. É responsabilidade que Deus está a entregar nas tuas mãos. Quando ela chega, é só alegria. Quando ela chega, é só